Então a aula de hoje vai ser sobre divisão e conquista. Não só a aula de hoje, mas as próximas aulas também. 3 aulas a gente vai dedicar a esse assunto. É uma técnica, né? É uma técnica de projeto de algoritmos. Inclusive várias técnicas são branch and bound, programação dinâmica, etc. São casos particulares de divisão e conquista, certo? Então é importante a gente entender isso daqui. Então, aqui um breve roteiro, né? A gente vai ver 3 problemas. Os 2 primeiros são problemas simples, mais de exemplo, né? O terceiro de ordenação já vai ser o caso um pouco mais elaborado, tá? Então falando aqui sobre a técnica, né? Divisão e conquista, o nome já é autoexplicativo, certo? Então essa técnica ela consiste em você pegar a instância de um problema. Então você tem um problema que você quer resolver, tem a instância, e você vai encontrar uma forma de transformar essa instância para aquele seu problema em instâncias de subproblemas menores do que aquele seu problema inicial, né? Então lembra da aula passada, né? A gente falou sobre tamanho da entrada, né? Então quando eu estou falando instâncias menores aqui, eu estou falando justamente de tamanho da entrada, certo? Então você quer pegar uma entrada maior e transformar isso em subproblemas com entradas menores. Você normalmente vai resolver esses subproblemas de forma recursiva, praticamente sinônimo, né? Divisão e conquista e recursão, tá? São algoritmos normalmente recursivos. E você precisa de uma forma, né, de combinar aquelas soluções desses problemas menores em uma solução do problema que você tinha inicialmente, tá ok? Então são essas 3 características de um algoritmo de divisão e conquista. Bom, para você aplicar essa técnica, você obviamente não pode dividir o problema de qualquer maneira, né? E nem adianta você dividir. Você pode até bolar uma forma de dividir o seu problema em subproblemas menores, que você consegue resolver mais facilmente, tá? Mas pode ser que você não tenha uma forma de combinar essas soluções de uma maneira satisfatória. Então, tudo isso são pré-requisitos para que você consiga aplicar essa técnica, tá? Você tem que controlar a complexidade em cada uma das etapas. Obviamente que o seu objetivo no final é ter um algoritmo que resolve o problema e que resolve ele de forma eficiente, né? Em termos da complexidade, como a gente viu na aula passada. Então, olha só, quando é que eu posso usar a divisão em conquista, certo? Então, você vai ter que... A característica de um problema que você aplica a divisão em conquista, você vai ter que encontrar uma maneira de decompor aquele problema nas entradas menores. Essas entradas, elas têm que ter, no máximo, uma fração do tamanho da entrada inicial. Não adianta você dividir, né, em pedaços muito grandes, né? Dividir vamos dizer, uma entrada de tamanho n em pedaços de tamanho n menos 1, né? Você até pode fazer, mas assim, você praticamente não dividiu, né? Você praticamente só teve subtraiu, né? Você só subtraiu menos 1, né? Não tem muita vantagem. Você tem que pegar uma fração, realmente. Coisas do tipo n sobre 2, n sobre 3, né? Enfim, geralmente uma fração do tamanho da entrada inicial. Tem que ter um modo eficiente de combinar as soluções encontradas, certo? Então você também faz parte do projeto do algoritmo usando essa técnica. Então vamos ver um exemplo aqui bem simples. Números de Fibonacci. Tenho certeza que todos vocês já conhecem, né? Mas para quem por algum acaso não conhece, né? É uma sequência, até coloquei aqui, né? Foi apresentado ao Ocidente pelo matemático Leonardo Fibonacci e é conhecido como sequência de Fibonacci, embora, né, se saiba que ele na verdade foi a pessoa que trouxe essa sequência para o Ocidente, né? Mas já tinha matemáticos indianos, né? Por volta de 300 a.C. que já conheciam essa sequência, tá? Então, a sequência é bem importante. Aqui é a cara da sequência, né? Como é que é a lógica dela? Então, cada número da sequência
é formado pela soma dos dois números anteriores. Ok? Então, começando no zero, né? Nem sempre se começa do zero, tá? Mas aqui eu deixei começando do zero. Os dois primeiros termos seriam 0 e 1. Então, o próximo termo é 1. O próximo termo é 2, né? Que é a soma 1 mais 1. 3, 5, 8, 13. Então, você segue essa sequência. Essa é exatamente a chamada sequência de Fibonacci. Então, essa sequência é muito importante. Ela aparece, vamos dizer assim, em todo canto, né? Porque tem uma relação também entre essa sequência e a razão áurea, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Se você pegar o késimo termo da sequência de Fibonacci, né, isso para um valor de K suficientemente grande, se você pegar o késimo termo da sequência e dividir pelo termo anterior, isso é uma aproximação para a razão áurea, certo? Que é aquela razão, né, até coloquei aqui no slide, normalmente usa a letra φ, né, para denominar 1.6180, etc, etc. E essa razão é muito usada em ramos diversos, né, desde arquitetura, biologia, finanças, tá? Então é bem conhecido isso daqui. Bom, tudo isso aqui são curiosidades, né? Mas o problema que a gente vai estar interessado aqui é bem simples. A entrada é um inteiro positivo, né? Valor n. E eu quero calcular o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Então, só mesmo em ilustração de como é que a gente pode resolver isso daqui usando programação dinâmica. Então, o que vocês acham? A sequência de Fibonacci, como coloquei, né? Programação dinâmica tem a ver com recursão, certo? Tem muito a ver com recursão. Então, como é que recursivamente eu posso calcular o enésimo termo da sequência de Fibonacci? Eu vou pegar quer dizer, o meu problema é calcular o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Então, para isso, eu preciso resolver o termo n-1 da sequência. Eu preciso encontrar o termo n-1 da sequência e preciso encontrar o termo n-2 da sequência. Certo? É aí que está a recursão, né? E aí que está a divisão, né? Eu tenho que resolver o caso n, né? O tamanho da entrada é n nesse caso aqui, tá? Então, para resolver a entrada de tamanho n, eu preciso resolver o subproblema n-1 e o subproblema n-2, tá? Simples assim. A gente ficaria com o algoritmo com essa cara, né? Quer dizer, se o n tem os casos base, né? Como toda recursão precisa ter os casos base. Então, por exemplo, se n for 1, o primeiro termo da sequência é 1. Se n for 2, o segundo termo da sequência também é 1. E aí, de aí em diante, você faz a chamada recursiva, certo? n-2 e n-1. Bom, esse algoritmo aqui é terrível, tá? Ele realmente é só um exemplo, né? É um exemplo de aplicação de divisão e conquista. Não diz que é um bom exemplo, tá? No caso, se a gente tentar resolver esse problema para n igual a 6, né? A gente pode ilustrar as recursões, a recursividade do algoritmo, a gente pode ilustrar usando essa árvore de recorrência, tá? Então, deixa eu deixar aqui escrito. Então, isso aqui que a gente está... Isso aqui chama árvore de recorrência. É a árvore de recorrência, no caso, para n igual a 6. O que vocês acham? Vocês acham que esse algoritmo é um algoritmo eficiente? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? O que vocês podem dizer sobre essa árvore de recorrência? Ele não é eficiente não, professor. À medida que o n for aumentando, ele vai começar a se tornar inviável, né? Se ele tiver um n muito grande, para fazer esse monte de recursividade aí, ele vai terminar... Ela é desbalanceada, né? Ela é desbalanceada. Mas, isso por si só não é um problema não, tá?
o fato da árvore ser desbalanceada? A complexidade desse algoritmo é exponencial. Quem está falando? Matheus Monteiro. Exato, Matheus. É exponencial, né? Como é que eu sei que isso aqui é exponencial? Tá? A gente vai fazer análise no próximo slide, tá? Mas só falando aqui rapidamente, além da... Bom, a complexidade é exponencial, certo? E um dos motivos porque ela é exponencial, que aí vocês poderão observar aqui também, é que eu estou resolvendo o mesmo problema várias vezes. Vocês concordam? Por exemplo, o T3 aí, né? Quantas vezes aparece o T3 aí? Ó? 1, 2, 3 vezes. Por que eu vou resolver 3 vezes o cálculo do terceiro termo da sequência, né? Não tem necessidade. Tá? Mas então, realmente é um algoritmo ruim. Vamos aqui rapidamente para o próximo slide. Pronto. Só um instante. Estou me acostumando aqui com esse... Certo. Olha só. Então, para ver que esse algoritmo ele é exponencial, eu pergunto para vocês. Primeira característica que a gente olha, né? Quando a gente está diante de uma árvore de recorrência. Ou pelo menos uma das características importantes que a gente olha. Só um instante. Olha só. A altura dessa árvore. Qual é a altura dessa árvore? Na opinião de vocês? A altura da árvore, só uma observação, né? É o número de nós entre a raiz, né, que é esse primeiro nó, e o nó mais profundo. N, não é não? Oi? 4. N. N? É O de Sim. N, né? Isso. É O de N, certo? Realmente, porque assim, eu estou falando isso porque, de fato, quando se você pegar esse ramo, né, se você pegar esse caminho aqui, né, esse caminho que vai, o caminho mais profundo, né, esse que vai T de N, T de N menos 1, T de N menos 2, T de N menos 3, ele vai parar na hora que ele chegar em T de 2, né? Então, assim, não seria exatamente N, tá? Mas isso é um detalhe, né? No caso, ele vai ser ele vai ser O de N, tá? E pra gente é o bastante. Então, a altura é O de N, certo? Sabendo que a altura é O de N, aí eu pergunto pra vocês, qual é o fator de ramificação dessa árvore? Em média, um nó tem quantos filhos? 2. 2, não é isso? Claro, existem alguns nós que não têm 2 filhos, né? São as folhas, né? São aqueles nós que não têm... são os nós em que você tem a chamada T de 1 ou a chamada T de 2, certo? Mas, grosso modo, cada nó, ele gera dois novos nós. Então, se você olhar quantas chamadas no total você tem nessa árvore de recorrência, isso vai dar uma coisa do tipo 2 elevado a n, certo? Então, esse é o motivo porque o algoritmo é exponencial, né? Quando a gente fala que o algoritmo é exponencial, é porque ele dá uma complexidade 2 elevado a n. A gente ainda vai... Aliás, posso fazer essa observação agora, quer dizer, na aula passada a gente viu complexidade, e quando a gente falou da notação θ, a gente viu que ela classifica as funções em linear, né, que são aquelas que têm complexidade θ de n, quadrática, θ de n ao quadrado, cúbica, θ de n ao cubo, etc. Essas que são
da forma n elevado a algum valor constante, n elevado a k, essas são as funções que a gente chama de polinomiais, certo? Então, quando a gente diz que um algoritmo é polinomial, em geral a gente está dizendo que aquele é um algoritmo eficiente, né? Claro que se você tiver um algoritmo polinomial do tipo n a quinta, n a sexta, ele já não é eficiente, tá? Ele já é um algoritmo bem mais complicado do que se ele for n ao quadrado, n ao cubo, certo? Mas, em contrapartida, tem os algoritmos que a gente chama de exponenciais. Aí entra nessa categoria diferentes classes, né? Você pode ter exponencial do tipo 2 elevado a n, que é o caso desse daqui. Você pode ter exponencial do tipo n fatorial. A gente viu também na aula passada que existe uma diferença, né? N fatorial cresce muito mais rápido do que 2 elevado a n, tá? Então, nesse caso, esse é um algoritmo exponencial. É um algoritmo de complexidade 2 elevado a n, né? Não tenho como escrever aqui a potência, tá? Mas aí vocês entendem essa complexidade, certo? Bom, então era só um exemplo. Então era só um exemplo ilustrativo, tá? Porque afinal de contas esse problema é bem mais simples do que o que pediria um algoritmo de divisão em conquista, né? Você poderia fazer isso aqui com uma programação dinâmica bem simples, né? Eu nem falei de programação dinâmica, mas aqui já serve de exemplo. Quer dizer, eu não tenho por que estar repetindo o cálculo de um determinado termo da sequência. Eu só preciso calcular ele uma vez, né? Aqui no algoritmo, que é na árvore de recorrência, ela gerava várias vezes o mesmo subproblema, tá? Isso é um problema, isso é ruim. André Luiz, você está compartilhando sua câmera aí. Então, quer dizer, você tinha várias vezes o mesmo subproblema. Nessa versão de programação dinâmica, o que eu faço? Olha, é o seguinte, para calcular um termo maior da sequência, eu preciso de dois termos menores, os dois anteriores, certo? Então, para evitar ficar recalculando essas soluções, eu posso, partindo do primeiro termo, do primeiro e do segundo termo, né, que são os casos triviais, eu vou sempre calculando, ó, nesse laço aqui, para ir de 3 até n, eu faço fi, que é o elemento do vetor, recebe fi menos 2 mais fi menos 1, tá certo? Então, com isso aqui eu consigo fazer em que complexidade, né? Qual seria a complexidade desse algoritmo? Linear, professor? Linear, né? Linear significa O de n, né? Certo? Esse é um algoritmo O de n para o problema, porque, bom, para criar um vetor, eu faço isso daí em tempo constante. Para percorrer esse vetor, eu faço isso em tempo O de n, né? Um vetor de n posições, no caso. Tá certo? Então, muito simples, né? Não tem, na verdade, nem tenho que analisar aqui. Beleza. Então, isso aqui realmente é um exemplo para a gente começar. Vamos ver agora um problema um pouquinho mais interessante, tá? Problema da potenciação. Eu recebo dois inteiros de entrada, A e N. E eu quero calcular A elevado à enésima potência. Aí eu pergunto para vocês, olhando de cara assim, qual a complexidade do algoritmo que vocês vislumbram, né? Primeira ideia de algoritmo que vocês têm para fazer esse cálculo. Qual a complexidade? De cara, linear, né? Não, pode ir. Dá para fazer um algoritmo linear, né? Dá. Porque para você calcular A elevado a N, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar A por ele mesmo N vezes, né? Aí eu pergunto, né? Tudo bem, um algoritmo linear trivial, certo? Aí eu pergunto, dá para fazer melhor do que isso? Se não desse, eu não estava mostrando para vocês, né? Olha só.
O desafio é o seguinte: fazer um algoritmo melhor do que o linear. Como a gente está falando de divisão e conquista, né? Já tem uma dica aí implícita de que dá para usar divisão e conquista para fazer esse problema. Então, já facilitou demais para vocês. Pense um pouquinho e quem tiver alguma ideia já vai falando. Pessoa se transformar no produto a exponenciação de dois expoentes, aí tá divide. falando? Felipe. Certo, Felipe. Você vai transformar... Repete, por favor. Transformo a exponenciação principal num produto de duas exponenciações. Aí eu divido o problema. Aí diminuo o número de passos. Certo. Se... assim, agora a questão é como dividir, né? Porque se o n for par, divido metade, metade. Se o n for ímpar. Divide por exemplo, se for um exemplo simples, 2 elevado ao cubo. Aí faz a divisão, só pega o resto, vai ser 3 dividido por 2 vai dar 2 e 1, então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 à primeira. Certo. Então, olha só. Bom, aqui era a pergunta que eu já fiz, né? Vou passar para o próximo slide aqui. Então, realmente a ideia é essa, certo? Eu tenho a elevado a n, vai ser um produto de a por ele mesmo n vezes. Tudo bem, isso é só a definição da potência, né? Então é o seguinte, se o a for par, eu posso escrever a elevado a n como a elevado a n sobre 2 vezes a elevado a n sobre 2. Qual a vantagem de fazer isso, né? Bom, eu estou dividindo isso subproblemas e, na verdade, eu só tem um subproblema, né? O bom dessa divisão é isso. Concorda? Eu estou pegando... para resolver a elevado a n, eu consigo resolver isso através de a elevado a n sobre 2. Eu só preciso multiplicar a elevado a n sobre 2 por ele mesmo. Pronto, está resolvido o problema. Se aqui está errado, né? Não é se o a for par, tá? É se o n for par. Desculpa, tem um erro no slide aí, né? Caso o n seja par, eu faço aquilo. Caso o n menos 1 seja par, certo? Aí você vai multiplicar azinho vezes a elevado a n menos 1 sobre 2 vezes a elevado a n menos 1 sobre 2. Qual foi o subproblema que eu gerei? Calcular a elevado a n menos 1 sobre 2. Tudo bem, é só um subproblema. Legal? Então, realmente, essa é a solução. Oi. Não deixa de ser a elevado a n, né? É só no caso da ilustração de... Ele continua linear, né? Só que agora eu faço com menos passos. Não, ele não é linear, ele vai ser melhor do que linear. Vou explicar por quê. Certo? O que é melhor do que linear, né? O que vem na cabeça de vocês? Logaritmo. Log de n, né? Logaritmo é uma forma, né? Poderia ser também raiz de n, né? Mas não é o caso, tá? A gente vai conseguir mostrar que isso aqui é logaritmo. Então, olha só. Vamos primeiro escrever o algoritmo, né? Então, o algoritmo de potenciação seria... A entrada é o a e o n, né? Como a gente já descreveu. Se o n for 0, é trivial, porque o resultado é 1, independente do valor de a. Se o n for 1, o resultado é a. Certo? Então, são os casos base, né? Sempre vai ter os casos base. Qualquer algoritmo recursivo precisa ter uma parada, né? Se o a for par, aí eu posso calcular a potência de a n sobre 2, guardar isso numa variável temporária aqui, e eu retorno essa variável temporária multiplicada por ela mesma. Outro errinho aqui, tá? Se o a for ímpar, né? Se o a for ímpar, eu vou pegar essa variável temporária, calcular a elevado a n menos 1 sobre 2, aí depois eu multiplico a vezes a variável temporária vezes a variável temporária. Tudo bem? Então, olha só, se eu tivesse que calcular 7 elevado a 30, né? Fazendo a igual a 7 e o n igual a 30. Então, a minha famosa árvore de recursão, tá? Que é uma ferramenta essencial, fundamental para a gente fazer análise de algoritmo recursivo. Professor, aqui não seria assim, se n for par e se n for ímpar? Porque o a pode ser qualquer valor. Acabei de corrigir.
tá. Sim, você fala do A. Tá. Isso, em vez de ser o A, é Você o achou N. outro erro, né? Exatamente. Desculpe É. aí, tá? Então é se o N for par, se o N for ímpar, tá? Ok. Obrigado pela correção. Então, olha só. Então, eu desenho a minha árvore de recorrência, né? A igual a 7, N igual a 30. É o primeiro nó, porque é o problema inicial. Esse problema ele vai originar uma chamada onde A é igual a 7 e o N é igual a 15, né? Porque simplesmente 30 é par, então pega a metade. A igual a 7, N igual a 15 vai gerar uma chamada A igual a 7, N igual a 7. E assim vai. Depois gera A igual a 7, N igual a 3. E por fim, caso base, né? Vai ser A igual a 7, N igual a 1. Tá certo? Então foram 5 chamadas. Gerei 5 chamadas. Qual é o custo individual de cada chamada? Pergunto a vocês. Qual o custo? O que eu quero dizer por custo individual, né? É o custo que eu desconsidero a parte recursiva, certo? Então, na hora que eu faço essa chamada aqui, a chamada inicial, A igual a 7, N igual a 30, qual é a complexidade dessa chamada individualmente? O de N, né? Oi? Se for O de N, não. Não. Acho que é só um. É O de 1, né? Por quê? A igual a 7, não entendi, professor, por favor. A chamada individualmente, ela é formada por esses custos aqui, ó. Vou comparar se N igual a 0, se N igual a 1, se N for par, né? São esses Cis, né? Essas atribuições aqui, mas, quer dizer, o custo disso aqui é constante. Ele só executa um passo, né? Ela só executa um passo. Não é só um passo, não. É O de 1. Não, esse 1 seria esse um passo que ele dá. Se for o primeiro passo, é o primeiro si ou o segundo si, né? Ah, tá. Sim. São uma comparação. Tem alguns passos, né? Quer dizer, um si ele vai contribuir como sendo um passo, realmente. Uma atribuição vai ser um passo, uma multiplicação vai ser um passo. Mas assim, o conjunto das operações que eu faço aqui nessa chamada, excluindo a parte recursiva, né? Então, o custo da chamada individual. Excluindo a parte recursiva, o custo ele vai ser O de 1. Professor. Talvez sejam 10 operações, 13 operações, não sei, mas é no máximo 50 operações. Não tem mais do que 50 operações aqui, tá? Então, é O de 1. Pois não. Eu acho que uma forma bacana para visualizar isso também é sempre você imaginar que se você não tiver nenhuma estrutura de loop, de controle, tiver apenas instruções condicionais, sem levar em consideração contagem das instruções, você pode assumir que essa complexidade ela sempre vai ser fixa, né? Que você não tem iterações ou coisas do tipo, que é justamente esse caso. Desconsiderando a parte recursiva, a recursão, né? Exato. A recursão já vamos dizer, você não pode usar essa regra para analisar qualquer algoritmo, né? Mas realmente, se eu estou falando do custo individual da chamada, então você pode dizer, olha, não tem nenhum laço, tá? Consequentemente, isso aqui vai ser O de 1, tá? Então esse custo aqui seria O de 1, né? Para a primeira chamada, e na verdade todas as chamadas se aplica o mesmo raciocínio, certo? Então O de 1, etc, tá? Não vou colocar todos aqui. Então quer dizer, para N igual a 30, eu executei 5 chamadas, onde cada chamada vai ter custo O de 1, certo? Bom, a gente não quer trabalhar com caso particular, né? Então, vamos olhar aqui numa chamada genérica, tá? Uma chamada onde eu teria a minha função de complexidade T de N, né? Para um N qualquer. Aliás, eu até esqueci de fazer essa pergunta para vocês. Qual é o tamanho da entrada aí? Para esse problema. Dentre esse valor A e o N, né? Bom, o N ele já dá até a dica, né? Mas, enfim. Supondo que eu chamasse de A e Bzinho, né? Por que eu escolheria o Bzinho para ser o tamanho da entrada e não o Azinho? É porque a quantidade que se repete é o N. É porque a quantidade que afeta, né,
vamos dizer assim, a dificuldade do problema é o N, né? O A, dependente do valor de A, se 30, 100 ou 1000, isso não vai afetar muito a dificuldade da gente fazer a resolução desse problema, tá? Então, T de N, né, que é aquela função que a gente normalmente associa à complexidade, ela vai se referir justamente ao expoente, né, da potência. Legal. Então, olha só. Primeira coisa que eu faço é desenhar minha árvore de recorrência, né, para analisar o meu algoritmo de divisão e conquista, ou qualquer algoritmo recursivo, na verdade, tá? Então, essa árvore de recorrência ela é bem simples, né? Você tem T de N, que T de N vai gerar T de N sobre 2. Aí aqui é uma observação, né? Que alguém poderia dizer, olha, depende, né? Mas se o N for ímpar, né? Se o N for ímpar, eu ficaria com N menos 1 sobre 2, tá? Mas lembra que a gente está fazendo análise assintótica. Então, assim, a gente pode aproximar isso daí como sendo N sobre 2. Ou, se você quiser, você pode pensar que N é uma potência de 2, tá? A gente várias vezes vai fazer essa suposição para facilitar a nossa análise. Então, se N for uma potência de 2, eu posso tranquilamente pensar na minha árvore de recorrência dessa forma, né? T de N sobre 2, T de N sobre 4, etc., até chegar em T de 1. Então, a gente já tinha observado que o custo de cada chamada recursiva é O de 1. Então, essa chamada é O de 1, essa chamada é O de 1, e assim vai para todas as chamadas. Aí eu pergunto para vocês, qual é a altura dessa árvore? Qual a altura dessa árvore? É N, não? Não. Log. N seria se eu fizesse T de N, que gera T de N menos 1, que gera T de N menos 2. Tá. Eu não estou fazendo isso. Log de N na base 2. Log de N na base 2, certo? Então aqui é O de log N na base 2, né? Observação importante. Aqui a gente sempre vai estar falando de um logaritmo na base 2, tá? Nesse assunto de algoritmos, o logaritmo padrão é na base 2. Simplesmente porque esse é o logaritmo que aparece o tempo todo quando a gente está fazendo análise de algoritmo, certo? Então, nem vou falar. Quando eu falar logaritmo, você já subentende que é logaritmo na base 2. Tá legal? Então, olha só. Eu sei que a minha árvore tem altura log de N. Ou seja, ela tem altura log de N. Em cada nível só tem uma chamada, né? Então, na verdade, eu tenho log de N chamadas. Cada chamada tem custo O de 1. Então, qual é o total da minha complexidade? É o número de chamadas, que é log de N, como eu acabei de dizer, vezes o custo individual de cada chamada, que é O de 1. Então, log de N vezes, O de log de N vezes O de log de 1. Desculpa. O de log de N vezes O de 1 é O de log de N. Certo? É uma daquelas propriedades que a gente viu, que é a multiplicação, né, de duas funções expressas na notação assintótica. Tá certo? Então, a complexidade desse algoritmo é log de N, como eu tinha antecipado para vocês. Então, esse algoritmo ele é melhor do que linear, né? Ele conseguiu se aproveitar da estrutura desse problema, que permite que você divida a entrada pela metade, né? Divide em subproblemas que são sempre a metade do problema que você está querendo resolver, e ele consegue, então, otimizar essa eficiência, tá certo?